Ora, então, por que que não se ouve falar de inventário de bilionários? Ora, a lógica por trás da pergunta faz a gente pensar, não é? Mas fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te responder. Antes, eh, dá um ok aqui e me siga nas redes sociais se esse assunto realmente é importante para você e sua família. Mas acontece que famílias de bilionários, normalmente elas estão vindo de um meio empresarial, de um meio organizacional. E é claro que desde 1976, no Brasil, é permitido que se faça essa organização também na família. Então, eles trouxeram esses procedimentos legais, esses procedimentos que estão na legislação brasileira de forma espalhada, não está tudo num lugar só, por isso que a maioria dos advogados e contadores não conseguem fazer um estudo completo, porque ela está separado, inclusive a gente não estuda isso em faculdade, não o planejamento patrimonial, a gente estuda cada instituto separado, né? Então é complicado juntar as peças. Então, esses empresários que tinham grandes bancas de advogados, esses bilionários, que faziam essa organização nas suas empresas, de forma que queriam que essas empresas passassem para os seus herdeiros de forma legal, ou da forma menos traumática, inclusive que o mercado nem percebesse, às vezes, a mudança de administração. Toda essa organização eles trouxeram para o seio familiar, para aqueles bens que estavam de maneira pessoal, né, no acervo familiar, e para fazer com que esses bens também chegassem aos seus herdeiros de forma íntegra, né, sem que sofressem aí todo esse procedimento que eu digo horroroso, que é o inventário. Porque o inventário, ele pode levar, depende da situação, até 40% do acervo patrimonial. E fora as brigas que ele pode ocasionar, discordância, até porque nesse momento o pai ou a mãe, né, acabou de deixar este mundo e deixa às vezes a família muito desorientada. E por vezes o patrimônio segue a mesma direção, né, se perde nesta, né, nos meandros da justiça, né, e também no inconformismo, né, dos herdeiros, que um não se contenta com o que foi deixado e acaba com que e isso faz com que o patrimônio se perca, né? É evidente que com esse planejamento sendo trazido para o meio pessoal, para o seio da família, faz com que o patriarca, né, a matriarca, já planeje, junto com os seus, né, com seus familiares, como vai ficar depois que eles não estiverem mais aqui. E isso, às vezes, não é percebido pelos parceiros comerciantes, inclusive, às vezes, pelos bancos, não é notado de forma externa. São procedimentos apenas internos, e que o negócio familiar vai ser tocado de forma pacífica, sem que haja uma interrupção, sem que haja brigas em família, uma vez que isso já foi discutido e planejado enquanto estava toda a família aqui de forma harmônica. Então, ao trazer isso para o meio particular, os bens particulares, eles fazem com que também esses bens particulares passem para os seus herdeiros sem aquela grande perda patrimonial que são os impostos, né, os tributos que são inerentes ao inventário. O que eles passam a pagar, é claro que são tributos já na área empresarial, que são bem menores. Vocês acreditam que pode chegar a uma economia de até 90% em relação ao inventário? Olha, é grande. Toda essa economia faz com que a empresa, né, e os bens dos seus familiares sigam de forma íntegra, não se perdendo nada e podendo inclusive crescer.
E isto não só de uma geração, podendo passar várias gerações. Então, com isso, existe uma perenidade do patrimônio, tanto da família quanto da empresa. E agora, todo esse procedimento de organização patrimonial, de planejamento patrimonial, pode chegar a famílias com renda bem menor. Né, que a gente está falando inicialmente de famílias bilionárias, a gente está falando que hoje, se a pessoa tem um patrimônio, né, um bem imóvel às vezes, já vale a pena fazer o planejamento, que não só ele vai ter economia, essa economia tributária, mas ele faz com que esses bens permaneçam na família e que depois, se esses familiares decidirem vender, por exemplo, para dividir, eles vão dividir o todo e não uma parte, né? Porque se deixar para fazer o inventário e os familiares terem que pagar, muitas vezes eles não têm esse dinheiro em cash, né? Esse dinheiro em caixa para pagar, e precisa ser dinheiro em caixa, né? E se não tem, muitas vezes colocam esse bem à venda, e ao colocar à venda, entra aí mais um sócio, né? Mais um herdeiro, que é os tributos, os advogados e os cartórios, né? Então, são os sócios que estão só esperando você deixar os bens, né, para ser feito o inventário, que eles também querem pegar uma fatia. Enquanto que você, se não fizer, se você fizer o planejamento, você faz com que esse sistema, né, que a gente diz que é uma verdadeira caixa preta do inventário, esse sistema todo, ele perca, mas a sua família ganhe muito, porque não só evita o seu inventário, mas pode evitar, inclusive, gerações futuras, né? O próximo inventário, né, talvez dos seus filhos, dos seus netos. E esse bem, esse patrimônio, permaneça na sua família, talvez por 3, 4 gerações ou até mais. Se você gostou desse assunto, compartilhe aí com os seus amigos, né? E nos siga nas redes sociais. Eu sou Maurílio Leonel, sou advogado especialista em planejamento patrimonial da família. Eu atuo com o meu escritório aqui em Curitiba, mas esse é um assunto que a gente trata 100% online, então a gente atende todo o Brasil. E fico às ordens. Até a próxima edição de vídeo, ok? Aguardo você na próxima.